Faz uma leitura, Flavião, do vídeo do Nicolas, e o que ali é um fato, não que ali tenha fake news, que não tem nenhuma, na minha opinião, mas o que ali tem um fato, mas é o que ali falta falar em relação ao Pix, ao que aconteceu com o Pix e virou essa febre no Brasil, dessa discussão, e que eu acho que está faltando discutir mais ainda sobre o Pix, mas me fala o que está fazendo sentido ali e o que está faltando falar. Bem, eu acho que sem dúvida o Nicolas foi muito feliz no momento e na fala, né? Sempre fala muito bem, muito articulado. Primeiro pelo, talvez, erro de comunicação sobre o que virou o Pix. Porque quando a gente pega a normativa tributária, ela não trata basicamente de Pix. Pix é um detalhe dentro do todo e do objetivo que o governo está preparando. Então ele pegou, primeiro, não tem taxação, ele está correto, não se criou tributo sobre Pix novo, então essa é uma realidade. Muito bem posta. O que se tem são tarifas cobradas de banco há muito tempo, mas para CNPJ, do Banco né? Central, para CNPJ, pessoa física não tem previsão. Eu transferi de pessoa física para pessoa física, não tem taxação. Não tem, é tarifa. Não tem tarifa, Não tem tarifa, banco não cobra tarifa. E aí é uma questão muito de contratualização, mas isso é uma norma de liberdade do Banco Central, estipula sobretudo para as pessoas jurídicas. E aí ele traz um direcionamento diferente que a linha dele, que é a linha política, né? Exatamente para pegar uma ideia do que o texto traz, que é uma busca de fiscalização efetiva, algo que já vem acontecendo e sendo construído pela Receita Federal há alguns anos, dentro da eficiência que a administração fazendária brasileira tem e que serve de referência mundial, para trazer o contexto político, né? Que é exatamente assim, cada vez mais eu pressiono, eu fiscalizo. Alguns trato o contribuinte, pessoa física ou jurídica, como se fosse um sonegador, como o Lucien colocou, e cadê a entrega do Estado? Né? Cadê os direitos sociais? O que o Estado, a partir da ideia que se discutiu de arrecadação, o que isso está retornando para o cidadão? E aí desenvolve toda a sua fala e traz uma pressão. Por quê? Porque o governo deixou sair na mídia como se aquilo fosse uma regulamentação de Pix, que virou tributação do Pix, e não foi feito o contraponto. Então, ele trata politicamente muito bem a questão. Mas o fundo, talvez, técnico do debate é onde a Receita Federal vai chegar com a fiscalização no Brasil. O Big Brother financeiro. Que é o que não foi falado. Não foi falado. E aí, eu acho que é isso que vale a pena a gente entrar, né, turma? Assim, Big Brother fiscal, né? O que não foi falado no vídeo, que é de fato, assim, a fiscalização da Receita, ela vai existir. Ela vai ser aumentada? Como é que é? Como é que funciona? Exato. Primeiro, a gente tem que lembrar, viu, doutor? É importante a gente lembrar isso. Quem está em casa, às vezes, não tem um... E, essa aqui é a matéria mais difícil que tem no mundo, é a tributária no país. Tem empresários, e não é porque o empresário é burro, não é isso não, gente. Porque é difícil. É difícil mesmo, não é uma matéria simples. Por isso que é importante explicar de uma forma, às vezes, de uma fala mais simples, porque quem está ouvindo a gente, às vezes, não tem um entendimento... o mínimo de entendimento para acompanhar. Porque, cara, vou te falar o seguinte, eu tenho acompanhado a questão da reforma tributária, vai ser um outro ponto nosso, é muito difícil. Não é fácil. Extremamente difícil. Não é fácil. Eu acho que um ponto, até para a gente dar elucidar melhor a questão, já que a gente está com o advogado aqui. Nossa, falou bonitinho, né? Venha mais, Flávio. Venha mais. Doutor Flávio, sabe o que assim, conta pra gente o imbróglio fiscal em poucas palavras, eu sei que é difícil, porque é difícil até contar. Por que a área tributária, os tributos no Brasil são essa coisa que é uma caixa, é difícil, é complexo, é muito. Então, desde contar do que tem municipal, estadual, nacional, dar essa pequena aula, aproveitar também que você é professor, né, para dar essa aula, para dar aquela geral, para a gente botar todo mundo na nossa página, que o tema tributário é complexo. E por isso, somado ao que você disse, que é o give back, né, que é a contrapartida do Estado em relação aos impostos, então a complexidade tributária, mas a falta da contrapartida gera um volume de sonegação muito grande,
e o leãozinho está lá de olho querendo essa fatia do bolo, já que a reforma tributária vem também para... Acho que é mais ou menos essa timeline que a gente pode pensar aqui, né? Acho que sim, acho que ele pode desenvolver bem. Respondo, assim, a ideia de um contexto geral primeiro, e depois falo da fiscalização. Perfeito. Aí depois entro na fiscalização de onde chegaremos com essa proposta. Qual a diferença do que já existe e ela vingando, porque o governo já veio uma medida provisória, vai tratar disso. Qual que é a questão da tributação no Brasil? A Constituição de 88 vem dentro de um cenário não só de redemocratização, de mudança, né, de regime, mas buscando numa década 80, que é chamada de uma década perdida, inflação, de todo um contexto, trazer algo moderno. E ao instituir o sistema tributário, foi no que é o tradicional, né, criou lá impostos, taxas, e aí talvez um dos grandes, para mim eu chamo de vilão, que resultou nessa realidade de complexidade hoje do sistema tributário, são as contribuições. Por quê? Porque aí se criaram várias contribuições. Antes a gente tinha só uma contribuição de melhoria que quase não é utilizada, nem vem ao caso. Mas hoje eu tenho as contribuições sociais, que é o PIS/COFINS, contribuição social sobre lucro, contribuição sobre remuneração dos trabalhadores, etc. Quer dizer, que virou o monstro que é hoje. E mais do que isso, tem contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, a contribuição, como era uma novidade ali no sistema, ela passou por uma série de interpretações dentro do nosso sistema. Como que ela vai ser aplicada? Quais são os seus limites? Isso durou a década de 90 toda. Em que sentido? Nas discussões judiciais. E o Supremo Tribunal Federal, para mim, equivocadamente, trouxe um resultado técnico falando que as contribuições são uma espécie que a gente fala, é diferente de imposto, quando na prática é a mesma coisa. É um bicho diferente. A questão é que as contribuições, em tese, deveriam ter sua receita destinada a uma finalidade. Igual, a contribuição social é para quê? Finalidade, financiar a Seguridade Social. Só que em 98 isso foi alterado. Quando eu tinha lá o problema que de estabilidade do Plano Real e os juros, a Selic chegou a 90, que eu me recorde. Hoje está reclamando de voltar a 15, né? Teve 90. Então imagine isso no custo da dívida pública. Então eu precisava de outros recursos que não fossem só dos impostos. Aí alteraram a Constituição e hoje, por isso que as contribuições não vão para a Seguridade Social. Ela está sempre ali naquela discussão do déficit, sem entrar se é uma realidade ou não. Então o fato é que o governo usou dessas contribuições sociais e a carga tributária aumentou em cima delas. E aí eu tenho dois efeitos. Primeiro, eu saio de uma carga tributária média no início da década de 90, de 22%, 23%, provavelmente, uma carga base da América Latina, dos Estados Unidos tem hoje, e cheguei a 36%, hoje estamos falando em 33% do PIB. Ou seja, eu aumentei 50% em menos de 25 anos, 20 anos de Constituição, eu aumentei em 50% a carga tributária. Essa é a realidade. E aí um efeito que não é o objetivo da pergunta é, se aumenta em contribuição social, estados e municípios não recebem uma parcela. Por isso que o que aconteceu com estados e municípios nesse período? Declínio econômico. Então, os estados brigando com o ICMS, guerra fiscal. E ainda tem a guerra fiscal entre eles. Ainda tem concorrência. Então, eles brigando com o ICMS, o que eles fizeram mais de 20 anos? Foram diminuindo carga do ICMS. A carga tributária baixou? Não. Ela aumentou por quê? O estado abaixou. Ela aumentou por quê? O governo foi federal e criou o PIS/COFINS não cumulativo, com a base de ICMS. Então, a reforma tributária ela vem num foco importante hoje, que é exatamente melhorar a legislação da tributação sobre o consumo. Hoje, quando eu vou tratar de ISS, todos aqui são empresários, é ISS em qual município? Nós temos 5.570, depende de onde você faz o negócio. Legislação de ICMS em qual estado? E mais Distrito Federal, 27. PIS/COFINS. PIS/COFINS, a não cumulatividade é diferente do IPI, de creditamento, é diferente do ICMS. Quer dizer, então qual que foi a proposta? E eu falo que o único ponto para mim positivo da reforma tributária, eliminar isso tudo, e a ideia seria por um só tributo, com uma legislação única, federal, que todo mundo vai, eu chamo de nacional, todo mundo vai observar.
Aí vem os problemas que depois a gente trata. E ainda tem a tributação sobre tributo, né? A bitributação. Isso, a reforma tributária retira isso como o ICMS. E isso acontece hoje, né? Que hoje a gente paga imposto sobre imposto, a cadeia... Mas a reforma tira isso, né? Tira dentro do IBS e da CBS. Mas, por exemplo, no imposto de importação eu continuo tendo imposto sobre imposto. Né? Então, CBS é aquele canal dos Estados Unidos, né? Isso. Liga lá para entender mais sobre isso. Mas agora, aí a reforma veio, ok, perfeito. A gente já tem provavelmente vai ser 28%, né, doutor? É isso? 28% a sinalização. Do IVA, né? Total. Vai o IVA ser total. Sinalização ainda, né? Mas vai ser 28. 28 foi o único, começou 26,5%, 28%, já participei de discussões que aí vai ter uma questão de dependência se o split payment vai funcionar bem, porque essa é a aposta dos estados, da federação, porque hoje é igual marketplace, né? Quando eu pago, já cai a parte de quem está vendendo e a parte do governo. Ótimo, diga-se passagem, né? Ótimo, mas você tem uma questão disso, que é o débito e crédito, né? Que o imposto é não cumulativo, que a gente chama. Então, quando eu compro o que eu paguei de imposto, eu, empresário, tomo de crédito para bater do que eu devo. Perfeito. E como funciona hoje? Em cada operação, emitir a nota fiscal, eu faço isso. O ISS não tem isso hoje. Isso vai ter